Olá, boa noite. Boa noite, Mel. Vou te chamar. Olá, pessoal. Estou chamando a Melissa para entrar, dividir câmera aí comigo. Oi, Mel, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Obrigada pelo Boa noite. convite. Muito Eu que bom, agradeço. muito bom, muito bom. Vamos esperar Muito aqui. bom. Muito legal. Vamos Vamos esperar o esperar pessoal entrar. isso, isso. Que até o Stories, né? Avisar que a gente começou. Verdade, Muito bem, verdade. muito bom. Muito frio aí, gente? Nossa, hoje eu tô com frio. Ó, estamos combinandinho. Você tá brilhosinha, eu tô com umas pérolas assim. Isso, uns pretinhos, tá? Muito bem, muito bem. E aí, como que tá o frio por aí? Aqui tá bem friozinho, né? Tá, Bom, né? Você tá em tá. casa, tá no consultório? Não, estou fazendo aqui em casa, no atendimento aqui também, fazendo todo o processo por aqui, por conta, né, da própria pandemia, ir lá no prédio, enfim. Então vamos lá. Ai, bacana. E você tá onde? Você Bom, o tá pessoal no. tá entrando. Tá Eu entrando. tô em casa também. Ah, legal. Aqui no escritório de casa. A gente, Uhum. nessa pandemia, fomos nos adaptando, daí eu peguei aqui um lugarzinho e fizemos um escritório. Ai, que bom. E ficou bem legal, né? Muito Fazer bom. os atendimentos online, né? É importante. Sim, sim. Agora que eu vi que a câmera caiu, gente, desculpa. Eu tô vendo que o meu rosto tá cada vez mais para baixo. Bom, modernidades, É verdade. né? Então, Bom, boa acho que a noite, gente. pessoal. O pessoal É está isso. entrando. É. Beleza. Bom, convidei a Melissa. Melissa é uma amiga de faculdade. A gente se formou lá em 2002, né, na Universidade de Psicologia. Então, eu conheço a Mê desde 98. Melhor não fazer conta, né, Mê? Mas não, gente, tá, Melhor tá não ótimo fazer. esse cabelo. Do jeito que tá bom, né? Mas eu e a Melissa, Exatamente. então, se conhecemos desde 98. A gente está aí juntas, né, na psicologia. Então, desde 2002, quando a gente se formou, a Mel fez um Uhum. caminho para o RH, depois ela veio para a clínica. Já está há quantos anos na clínica, Mê? Acho que esse ano está completando 7 ou 8 anos já. Olha, muito Bastante. legal, muito legal. E aí, eu estava no consultório, a Mê também. Melissa fala de constelação familiar, ela faz constelação familiar. E Sim, sim. eu decidi convidar, então, a Mê para essa live de hoje, falar um pouquinho sobre as Isso. 3 leis do amor. Então, conta um pouquinho sobre você, Mê, onde você atende, como que é tudo isso para você, para o pessoal te conhecer também. Claro, claro. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, né? É muito gostoso estar aqui. Bom, a Rê já falou um pouco aí do nosso encontro. Eu trabalho em Guarulhos, tenho um consultório. Eu trabalho com várias técnicas terapêuticas. Uma delas é a constelação familiar, né? Acabo tendo vários tipos de atendimento no sentido de sempre estar variando nas técnicas, e a constelação familiar é uma que sempre se enquadra muito bem para qualquer tipo de atendimento, porque ele acaba globando aquelas coisas básicas que a gente vive, né? Que é o campo familiar, né? A gente nasce, cresce, se desenvolve, e depois a gente cria o nosso sistema. E aí vem as leis do amor, né? Também dá para trabalhar no campo individual, mas a gente faz também grupos. Agora, com a pandemia, não. Eu fiz uma experiência de um online, que foi muito bom, inclusive, e acabei não fazendo de novo, né? Mas aí a gente vai partindo aí para
possibilidades aqui do mundo virtual, estamos aprendendo, né? E é isso. E o meu Instagram é Melissa Santana Psi. Inclusive, depois aí mais pra frente a gente vai combinar aí da gente tirar uma fotinho e tal, né? Deixar isso registrado. Verdade, vamos sim. Bom, Muito legal. Legal, vamos? Vamos. Então, eu justamente chamei a Melissa porque eu não conhecia a constelação familiar. E a Melissa me convidou para participar lá no consultório dela, porque ela também faz presencial. E ela tem uns encontros muito legais. E ela me convidou e um dia deu certo, eu fui e me apaixonei e me encantei pela constelação, pelo jeito que a Melissa conduz a constelação, que eu acho que é incrível, porque eu já tinha falado isso para ela, eu já tinha ido em outros lugares que eu não gostei muito do jeito, mas o jeito que a Melissa realmente conduz a constelação, eu me apaixonei, eu falei, nossa, que legal. E se eu tenho muito disso, né, eu preciso experimentar para poder aí divulgar mesmo, e depois que eu experimentei, eu me apaixonei e falei assim, faz todo sentido para mim, então com certeza vai fazer sentido aí pro pessoal da Verbum também conhecer um pouquinho de constelação com você, e por isso, como é importante saber das 3 leis do amor, né? E eu tenho certeza que vai abrir aí um leque de possibilidade para as pessoas que estão vendo, porque você entende tantas coisas só com isso, eu fico imaginando uma constelação inteira, quanta transformação faz na vida das pessoas, né? Sim. Muito então, bom. eu já quero deixar aí aberto, perguntar de primeira. Quem conhece constelação familiar? Quem aí já teve essa vivência, essa experiência? Quem aí já fez uma constelação, já participou de uma constelação? Né? Então, vocês coloquem aí quem já fez, ou quem não conhece nada, fala, não conheço. Então, vocês podem colocar, porque a Mê vai, primeiro, lógico, né, explicar o que é a constelação e as 3 leis do amor. Com certeza. Né? E quem sabe o que é, coloca eu sei, e quem não sabe, coloca não, para a gente saber como que tá aí esse público. Nós estamos em 16 pessoas, né? Isso é muito bom. Muito bem, a Andréia conhece. A Andréia já participou de uma constelação comigo. A Viviane, ela também conhece. A Miriam também já conhece, fez. A Nilceia não conhece. Muito bem. Ai, Nilceia, linda! Minha professora de psicologia positiva, com paixão. O Gilson conhece. A Janaína ainda não conhece. A Janaína ainda não conhece. E é Iracema? Enfim, já participou. A Sabrina ainda não. Então tá bom, gente. Então vamos lá começar. Até porque a live no Instagram tem 1 hora certinha, né? E a gente já aí tem 8 minutos que a gente já iniciou. Então bora lá. A Sabrina ainda não. A Tânia acabou de entrar, seja bem-vinda. A Matrobela não conhece, a Nair também ainda não conhece. Ai, a Nair é fofa. Na verdade, ela morre de vontade de ir. Sempre acontece alguma coisa. A Luciene, mais ou menos. A Luciene tá falando que mais ou menos. Mais os bastidores, né, Lu? Sei. Ok. Ai, olha que legal! Tive experiência ela de fazer uma virtual com você. Legal. Muito bem, lembra? Legal. Muito bem. Então vamos lá, gente. Muito bom. Isso, então vamos lá. A constelação familiar, ela deu início através do Bert Helling, que ele é o criador, né? Na verdade, ele foi padre, ele foi filósofo, e ele foi nascido em 1926. Ele faleceu no ano passado, em setembro, com 93 anos. Então, as pessoas não deram um título para ele de psicólogo, mas ele poderia usar o título de terapeuta. Por quê? Vocês também devem saber que a psicologia, ela também se criou depois de muito tempo, né? A gente fala da psicologia, a gente fala muito do Freud, do Jung, enfim, de outros, mas se a gente fizer as contas, a galera não é tão velha assim, né? E a psicologia é uma ciência nova, por incrível que pareça, né? Então, assim, o Bert, ele acabou criando observação que ele fez, tanto quando ele trabalhou na guerra, porque ele se alistou e viu muita coisa repetindo na guerra. Depois ele foi seminarista, ele foi padre.
E aí ele foi estudar Gestalt terapia, que é o que se trabalha no aqui e no agora. E aí ele acabou percebendo que não importasse em que lugar do mundo, quem é seu pai, quem é sua mãe, que cultura, não importasse aonde, os comportamentos humanos eram sempre os mesmos. E aí, então, ele foi criando, né? Ele estudou também o psicodrama, que é aquela dinâmica que a gente faz, um fica no lugar do outro, tal. E aí, a gente não, gente, que eu sou novinha, pelo amor de Deus. Por favor. Pelo amor de Deus, até onde eu sei, estamos aqui ainda, né? Ai, ai. E aí ele acabou criando e desenvolvendo, né, essa técnica terapêutica. Ele foi casado com uma mulher, se separou, e a segunda mulher dele, que hoje é quem toca tudo isso, ajudou ele a construir todo esse processo terapêutico. E aí ele foi construindo, então, essas dinâmicas. Então, a constelação familiar, ela já existe há mais de 20 anos, tá? Pode parecer assim, caraca, tudo isso, eu tô sabendo disso agora. Não tem problema. Eu estou envolvida com a constelação praticamente o mesmo tempo de consultório que eu tenho, né? Acho que uns 6, 7 anos que eu estou envolvida com isso. E o que acontece, né? Que nem a Rê colocou aqui no começo, que o meu processo de constelação é diferente. É porque, de verdade, o que acontece? Eu já participei de várias constelações, de vários jeitos, de várias formas, né? Pessoa, com homem, com mulher, em grupo, individual, com boneco, sem boneco, enfim. Até o meu filho, que na época tinha 8 anos, eu também levei ele para constelar, mas isso é uma coisa mais para frente, né? Então a gente pode fazer para todos os assuntos, para qualquer idade, para qualquer motivo, tá? Então, assim, o que acontece? Vai muito da energia da pessoa, como ela percebe a constelação familiar, entendem? Então, por exemplo, às vezes você pode assistir a constelação de uma pessoa e você pode achar que ela foi muito mecânica, né? Às vezes a pessoa, ela faz um protocolo, parece que ficou meio combinado, né? E aí, geralmente, quem faz comigo gosta porque eu tenho o hábito de pegar o aqui e o agora. E detalhe, para fazer constelação familiar comigo, tem que fazer uma entrevista antes, né? Uma consulta antes. Por quê? Para eu saber qual é o motivo. Porque muitas vezes a pessoa vem fazer a constelação e aí ela fala assim, eu quero resolver o dinheiro da minha família. Tá, mas me conta direito. Não, porque eu quero que o meu irmão ganhe melhor, eu quero que a minha irmã ganhe melhor, porque a minha mãe, o meu pai... Não, você não faz constelação para mexer na vida do outro. Você faz constelação para desemaranhar, né, ou criar desfazer o laço ou um emaranhado que está impedindo a sua vida em qualquer quesito, tá? Ou padrões repetitivos. Então, às vezes as pessoas percebem que ela está sempre vivendo aquilo ali, na mesma coisa, na mesma pegada, mas de novo. Então, a gente pode dar uma olhada para saber o que está se repetindo naquele sistema. E eu sempre tento me basear que a constelação ela tem que estar focada na pessoa que está constelando e a gente vai olhar para os pais dela, dependendo do assunto, né? Agora, uma coisa é muito legal, como curiosidade para você, que ou já viu ou não viu, enfim... O legal é que, assim, às vezes você começa a constelação. Então, eu tenho lá tudo bonitinho, o meu esquema, tá tudo certo. No meio do caminho, a constelação faz assim, ó. Para onde foi esse assunto aqui, gente? É muito doido. Verdade. Não é? Pois é. E aí a gente vai entendendo. Então, assim, não é tudo que acontece da forma como a gente programa, e mesmo quando acontece o imprevisto, a gente vai tentar entender o que é esse imprevisto, né? E às vezes eu não sei o que é, eu vou descobrindo à medida que vai desenrolando. Então tem que ter essa sensibilidade, e uma coisa muito importante, tá? Não é obrigatório, mas é muito importante que quem trabalhe com constelação tenha uma formação em terapia corporal. Pode ser uma coisa simples, tal, por quê? Porque quando você faz constelação em grupo, presencial, qualquer detalhe, né, qualquer expressão, qualquer movimento com a mão, ele é uma informação do sistema ou daquele papel que a pessoa está representando ou daquela história. Então é importante ter esse olhar também. Eu tenho formação em psicoterapia corporal,
né? Então, assim, tudo isso agrega. E aí, o que que o Bert entendeu, então, no meio disso tudo? Ele disse assim, olha, não importa a religião, a cultura, nada disso. O que a gente percebe é, existe um padrão humano que se repete independente da onde você esteja no mundo, da cultura, é humano, né? Nasce com a nossa genética. E aí ele criou as 3 leis do amor. As 3 leis do amor. A primeira lei do amor é o pertencimento. Todos nós pertencemos a um sistema familiar. O que que isso quer dizer? Que para nós estarmos aqui agora, precisou existir um pai do lado direito e uma mãe do lado esquerdo. Essa é a primeira coisa importante você saber. Toda vez que a gente vai fazer uma constelação, o pai é do lado direito e a mãe é do lado esquerdo. Melissa, como é que eu vou lembrar disso? Lembra do coração. O lado da mãe está no coração. E o lado do pai está no lado oposto. Apesar que dizem que o coração está no meio, né? Mas vamos entender que ele está do lado esquerdo, ok? Bom, então assim, é importante que a gente vem desse sistema. Só que a gente tem que lembrar que esse pai e essa mãe também vieram de um sistema. Então, atrás deles também tem um pai e uma mãe, né? Só que o que eu sempre prezo? Que a gente olhe primeiro o aqui e o agora. A pessoa com os pais dela, ok? Quando a gente está lá no presencial. Bom, e aí o que eu quero contar com isso? De que eu estou aqui, eu tenho um pai e uma mãe, atrás dele também e dela tem um pai. Eu estou contando para vocês do pertencimento. Então, eu pertenço a um sistema familiar materno e a um sistema familiar paterno. O meu pai e a minha mãe também atrás dele tem um sistema materno e um paterno, ok? O que acontece nos emaranhados do amor? Aí começa a história. Quando existe um aborto que não é contado no aborto, quando alguém começa, sei lá, ao longo da vida, a pessoa ela tem um distúrbio mental e aí a família começa a esconder aquela pessoa. Alcoólatras, né? Ai, a gente não vai convidar ele porque ele bebe, a gente não quer ele aqui, né? Então, por exemplo, isso é você excluir, né? E não deixar que aquele integrante do sistema participe. Então, o pertencimento mesmo que eu não conheça o meu pai e a minha mãe, vamos imaginar que eu nasci e eles morreram. Vamos mais longe, vamos imaginar que eu nasci e o meu pai não sei quem é e a minha mãe me doou, né? Ela passou para que outra pessoa me criasse. Não importa. E aí, assim, você tem um pai e uma mãe biológica que fez você estar aqui no agora, né? Presente, te fez você nascer, ok? E aí, os pais adotivos, eles também entram nesse processo de pertencimento. Como? Quando a gente vai fazer constelação, vai ficar você aqui, atrás de você aqui, os seus pais biológicos e atrás dos pais biológicos, os pais de criação, tá? Então, isso é pertencimento, percebem? Todo mundo pertence a esse sistema, mesmo que o seu pai e a sua mãe você não conheça, ou, né, enfim, você não sabe nem quem é, ou que tenha tido essa questão de você ter sido doado. Tá? Outra coisa do pertencimento às vezes, as mães abortaram espontaneamente ou até sem saber. E às vezes, quando a gente vai fazer, aparece lá um aborto. Não, mas a minha mãe não abortou. Olha, mas aqui tá aparecendo. Então, quando a gente dá voz para aquele bebê que não nasceu e inclui ele lá, isso também ecoa. Por quê? Porque aí a gente vai para a segunda lei do amor. Então, a primeira lei do amor é o pertencimento. Todos pertencem ao sistema. Os abortados, os drogados, os viciados, sei lá, os doentes mentais, os que não foram criados junto, não importa, ok? Todos nós nascemos de um sistema de pai e mãe, ok, tá? E aí a gente puxa essa história que é para a segunda lei do amor, que é a hierarquia. Então, por que é importante a gente ter clareza sobre o pertencimento? Porque automaticamente ele vai te levar para a hierarquia. Qual é a hierarquia? Então, os mais velhos vêm primeiro e os mais novos vêm depois. Na hierarquia dos irmãos, lembra que eu falei dos abortos?
é importante a gente saber qual é a posição desse aborto. Por quê? Às vezes você está aqui dizendo que você é o número 3, mas você não sabe que talvez antes da sua mãe ter o primeiro, que você acha que é o primeiro, ela teve um aborto. Então, na verdade, você já não é mais o 3, você virou o 4. E é importante você saber disso por causa da hierarquia. Já aconteceu muito da gente fazer constelações, tanto individuais quanto em grupo, que a pessoa ela não se dá bem com o irmão, ou ela percebe que não tem força para crescer. Por quê? Porque ela está no lugar de outra pessoa que não é o dela. Às vezes ela está achando que ela é o terceiro e dá um boom assim na vida da pessoa. E ela começa até a se sentir melhor. E muita coisa na vida dela evolui muito, percebe? Por quê? Porque vai construindo o processo da hierarquia. Por exemplo, numa empresa, se você exclui o faxineiro, que foi o primeiro seu funcionário, e você inverte isso na colocação de contratação, você começa a ter problema na empresa e não percebe por quê. Quando você começa a colocar, tá, quem foi o seu primeiro funcionário contratado? Quem foi o segundo? Quando você organiza isso, a empresa dá um boom, tipo, a coisa evolui muito. Nossa. Tá? Então assim, a constelação funciona até para a questão do RH, da empresa, para fazer ela crescer. Escolar também, né? Porque assim, ó, vamos aproveitar que você tocou aí nesse ponto, né? Então, assim, ó, tanto a organizacional quanto a escolar, você vai trabalhar alguns critérios. Então, por exemplo, você vai trabalhar o prédio, o lugar onde está essa empresa, essa escola. Você vai trabalhar os donos da escola, como eles lidam com isso, né? Como que eles fazem o processo da inclusão e da hierarquia disso, tá? Outra coisa, se é escola, você vai ter que avaliar os donos, quem é o diretor, quem são o coordenador, os professores. E o bacana é que na escola você também tem que incluir a família dos alunos. Então, assim, a escola, quando você trabalha, é um negócio gigantesco. Você tem que colocar vários sistemas lá. Dentro da organização. Sim. E dentro da organização, aí é um pouquinho diferente. Vamos imaginar, eu fiz uma constelação uma vez de um setor de vendas que não estava funcionando a venda. E aí eles me chamaram, na verdade não é que eles me chamaram, né? Uma das pessoas lá da diretoria fazia processo terapêutico comigo e a gente organizou isso dentro do sistema. Foi impressionante. Por quê? A gente percebeu que o chefe daquele setor estava tendo problemas pessoais. E ele estava transferindo. Então, dentro da empresa, você vai trabalhar a constelação dentro das 3 leis do amor. Só que se pegar no pessoal, você aí vai chamar a pessoa, vai conversar com ela e ela vai buscar essa ajuda se ela desejar. Então, no organizacional, aquilo que for realmente da empresa, você pode mexer. Se pegar no individual do funcionário, você pode chamar, conversar. E aí tem várias outras técnicas. Você pode chamar consultor, coach. Aí é uma outra história que não pega aqui, tá? Então, isso é muito importante. Então, a hierarquia é sempre importante respeitar. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Os mais velhos vêm primeiro, os mais novos vêm depois dentro da família. Então, quantas vezes você, como filho, acha que é o pai e a mãe dos seus pais? Não, porque agora eles estão com uma idade, agora eu virei o pai e a mãe. Pelo amor de Deus, não me fala essa frase que, ó, até arrepio, não falem, ok? Não, você pode cuidar do seu pai e da sua mãe na idade avançada, na energia, no papel de filho e filha, não como pai e mãe deles, tá? Senão, isso acaba dando aí um emaranhado no sistema. Então, você vai cuidar daquele pai, você vai cuidar daquela mãe, mas você vai... principalmente respeitar o lance da hierarquia, que independente daquela posição, ela continua sendo grande, ou ele, o pai, continua sendo grande, e você é pequena. A diferença só... Eu tô vendo os comentários do pessoal,
Alguém falou, envolve muitas coisas. Eu falei, exatamente. Nossa, né? como envolve. Muito, E olha que exato. você só está falando das leis. A constelação é uma coisa muito maior, né, Exatamente. Nós só estamos E falando você só está das falando de leis. hierarquia. Agora a Melissa só está falando da hierarquia, quem vem primeiro, né? Meu, Exato. quanta coisa tem dentro só das 3 leis do amor. E como é Exato. importante saber, porque Muito quantas importante. pessoas aqui colocam-se no papel de mãe e pai dos seus pais, Ó, ou então de filho mais velho, né? Então é exato. importante mesmo a gente se posicionar corretamente no Sim. sistema. Sim. E olha que legal na tua fala, né? Até veio aqui. Quantas vezes o filho mais velho, ele quer ser os pais dos irmãos caçulas? Tipo, o mais velho diz assim, não, agora então, já que eles não podem cuidar, deixa que eu cuido. Agora eu virei pai e mãe de todo mundo. Aquela carinha, sabe? Não façam isso, Sabe aquela pelo coisa? amor de Deus. Eu criei meus irmãos. Isso, exatamente. Mas como assim? A minha mãe não pôde. Quem ficou com eles foi eu, né? Sabe aquela carinha do WhatsApp? Você, não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Porque assim, na hierarquia, as mesmas condições do mais velho para crescer na vida, para arranjar trabalho, para fluir, tá? É as mesmas condições de todos os outros. Todos os outros. Entendeu? Então, assim, por quê? Sim. Porque estão todos na energia de filho. Veja, na hierarquia dos irmãos é reto. É reto, tá? Pai e mãe, não. Pai e mãe aqui, filhos aqui, ok? Só que assim, a hierarquia nós vamos respeitar quem vem primeiro, quem vem segundo, quem vem terceiro. A Jéssica colocou assim, eu sou uma irmã mais velha, kkkk. Então, Jéssica, você é só irmã mais velha, não é pai, não é mãe de ninguém, pelo amor de Deus. Isso. Né? Deixa eu falar aqui, Mê. O Aníbal colocou assim, gostaria de saber sobre quando o filho não consegue crescer nessa relação. Mas daí a gente precisa saber qual o lugar dele nessa relação? Como Isso. que é? Crescer como? O que ele está querendo dizer? Por exemplo, o filho não está querendo crescer para... tá bom, perfeito. Legal. Então, vamos lá. A pessoa não quer crescer. Então, o que ela faz? Ela quer ficar no papel de filho o tempo todo. Então, é aquela pessoa que vai crescendo, tem 30 anos e ainda acha que tem 15. Então, ele não assume responsabilidade nem nada. Aníbal, perfeita a sua pergunta. Porque assim, perante aos pais, nós sempre seremos os pequenos. Só que é o seguinte, para a vida, nós somos grandes. Então, assim, não cabe eu ter 40 anos e achar que eu ainda sou a filhinha da mamãe e do papai e que o mundo tem que me tratar como filha. Não. Tá? Então, assim, perante pai e mãe, seremos pequenos. Mas na vida, a gente vai crescendo. A gente vai crescendo, vai assumindo responsabilidades. Lembrando que é crescendo e assumindo responsabilidades sobre a sua própria vida. Não a vida dos irmãos, do tio, do primo e dos pais. É a sua própria vida. Então, aonde você quer ir? Aníbal disse, às vezes não quer ou não deixam. Quem não quer, Aníbal? O pai e a mãe? Faz a pergunta para mim aqui melhor, por favor, para eu poder ver se eu estou clareando as ideias. Por gentileza, tá? E assim, gente, só para avisar vocês, aqui no Instagram dá um delay. Às vezes eu já falei uma coisa, vocês perguntaram e aí vem a notificação aqui para mim, tá? Mas vão colocando que a gente vai olhando aqui. Os pais não deixam crescer? Tá. E aí, assim, boa. Os pais não deixam o filho crescer. Só que é o seguinte, os pais vão fazer isso. Porque a gente vai falar do ninho vazio, aí a gente vai falar dos... né? Aí a gente vai entrar na personalidade dos pais. Os pais podem não querer crescer, ok? Ou podem evitar que o filho não querer cresça, deixar os filhos. Tá? Só que aí a gente vai precisar olhar que dor esses pais têm para não deixar esses filhos crescerem. Então, o que tem? Tem perda? Teve mortes? Alguém foi assassinado? É uma família que veio de guerra, e a gente vai ter que entender o contexto desse sistema. É uma família que precisou pensar nos avós. Veio foragido de outro país para o Brasil, ou enfim, ou do Brasil para outro país. Imigrantes, né? Que vieram de forma perfeito. muito triste.
Exato, né? Então, assim... Envolve muita coisa, né? Envolve muita coisa. Agora, é o seguinte, os pais, eles podem fazer o que eles quiserem, mas isso tem a ver com o destino deles. O fato dos pais fazerem isso não isenta você de filho a lutar pela sua vida, a criar os seus objetivos e fluir no crescimento para viver. Então, assim, é um tema que aí a gente poderia fazer uma outra live sobre isso, porque daria pano para manga, certeza. Tá? Nossa! Ótima pergunta. Muito. Então, assim, a gente tem que entender. E outra coisa muito importante que eu falo muito, gente, ainda que no papel dos filhos, eu tenho que respeitar o meu destino e tenho que respeitar o destino do meu pai e da minha mãe. Às vezes, a gente também quer pegar o pai e a mãe, né, pôr assim embaixo do braço e falar, não, deixa que eu carrego eles. Né? Não, coitadinho do meu pai, pelo amor de Deus, outra palavra, não me use a palavra coitadinho ou eu tenho pena. Olha, me arrepia de novo. Não façam isso. Toda vez que vocês falarem isso, Anaí, meu filho não quer crescer, a gente já vai falar disso. Toda vez que você fala, ai, coitadinho, ai, tô com pena, você tá tirando a sua força de crescer e você tá tirando a força daquela pessoa de crescer naquele destino, de crescer naquele conteúdo, né? Então, aquele conteúdo tem a ver com a pessoa. Por exemplo, olha que legal, né? Puxa, gente, beijo em todos, estou amando isso aqui. Olha só, nós... Falei que ia ser show. Muito com bom, certeza, muito bom. muito bom. Outra coisa, a gente tem que parar de ficar com aquela mania que o pai e a mãe só aprendeu a viver depois que você cresceu. Olha que sacado, não é quando você nasceu, é quando você cresceu. Eu não sei como que você ficou grande, já que eles não sabiam viver antes de você. Você já parou para pensar nisso, né? Para você aí que às vezes quer pôr o pai e a mãe embaixo do braço? Ah lá, o Aníbal falou, tem experiências na clínica com esses temas. Muito bom, é isso aí. Nossa, então, e assim, tanto os pais que não deixam seus filhos crescer, como filhos que não querem crescer também, né? Porque não querem também assumir responsabilidades. Isso dá pano para outra live, dentro da psicologia, não só na constelação, né? Não só no sistema de cada família, mas dentro da psicologia, isso daí é uma live aí de horas. De horas, né? Então, assim... É conteúdo, mas é muito importante. E aí vocês viram quantas coisas a gente foi falando aqui sobre deixar o destino do outro com ele, ficar com o que é seu. Você viu que quando a gente fala isso, a gente já está falando do pertencimento. Eu deixo você pertencer com a sua história, eu me pertenço com a minha história, eu deixo você no seu tempo, olha a hierarquia aí, eu fico no meu tempo, e quando a gente faz isso, agora nós vamos para a terceira lei do amor que nós já estamos falando aqui, que é o equilíbrio de dar e receber. Agora senta que lá vem história. Ixi! Eita, agora... Outra live. Outra live, fácil. Porque, nossa, assim... porque o dar e o receber, com certeza, um monte de gente vai se identificar agora, Mel. Porque ela é... Eu acho que é humano, gente. Eu acho que é... E é muito louco, porque assim, tem pacientes que quando porque eu acabo trabalhando isso nas consultas individuais, né? E aí é tão engraçado, porque assim, eu digo assim para eles, não, fica nos 50%. A Dani colocou, olha lá, agora respira. Isso mesmo, respira que agora vai. Exatamente. E aí, o que acontece? Eles não entendem. Como assim 50%? Como assim 50% no meu casamento é meu e outro 50% é da minha mulher? Né? Como assim? A Jéssica tá rindo aqui. Como assim 50% sei lá, é do meu pai e o outro 50% é da minha mãe? E eu não vou fazer nada na relação dos meus pais? Não, gente. Vocês, por favor, outra dica. Acho que na próxima live vocês peguem um caderno e uma caneta e vai anotando todas as dicas, pelo amor de Deus, né? Pai e mãe são grandes para viver e resolver. A Viviane colocou assim, como 50%? Vamos falar. A Lica rindo, gente, vocês são ótimos. Então, assim, pai e mãe, 50% é do pai, 50% é da mãe, nessa relação que eles vivem entre eles. Tem os acordos conscientes, que são aqueles que eu falo, e tem os acordos inconscientes, que são aqueles que a gente não fala,
mas eu sei que ele faz, eu sei que ele sabe, mas ninguém fala nada. Esses são os acordos inconscientes, tá? Dentro de um relacionamento qualquer, exemplo, você com o seu trabalho, você com a sua amiga, você, sei lá, com o seu filho, né? A gente está falando aqui de pais, mas para quem também já é pais, vocês também têm que saber. Sabe aquela história de dizer, não, deixa que eu faço pelo meu filho. Outro arrepio, não façam pelo filho, né? Deixe que o filho... Depois não sabe por que cresce, né? Porque não cresceu, né, Mel? Faz Exatamente. 100% da relação, não pode. Exatamente, exatamente. Então, assim, tem que deixar viver o destino, tá? Tem que deixar as coisas acontecerem como tem que ser. Então, o equilíbrio de dar e receber é os 50% da relação. Agora, o que é legal, que eu sei que é a dúvida da grande maioria sobre o equilíbrio de dar e receber. Se eu der muito, o que acontece? E o outro não corresponder, aí que sentimento que eu fico? De ingratidão. Olha que ingrato, eu fiz tudo, eu dei minha vida por esse casamento e o danado me traiu. Olha, até quando vem com esses assuntos, eita, ó, senta que lá vem história. Aí vem a amante e vive todos os sonhos que você não viveu com seu marido ou com a sua esposa, tá? Enfim, por quê? Porque você se colocou na posição de ser maior nessa relação e ter pena. Ai, ele trabalha tanto, coitado. Ai, não vou fazer ele gastar esse dinheiro para mim. Imagina que ele vai gastar esse dinheiro. É, meu amor, aí não gasta com você que tá lá lavando, passando, cuidando, dividindo, perrena, nanã. Aí ele vai lá, arranja outra e a outra tira tudo dele. Gente, isso não é regra, hein? Pelo amor de Deus, isso é só um exemplo para que vocês entendam do porquê que essa questão dos 50% ou o equilíbrio de dar e receber é importante. Então, é importante você também saber valorizar o que você faz nessa relação. O pessoal tá rindo. Para não... Porque é um ponto que pega muito mesmo, né? Entendeu? Existe muito isso. Ai, meu marido é o provedor, então eu faço tudo em casa. Então, sábado, domingo, feriado, ela tá lá se matando, lavando, passando, cozinhando, cuidando dos filhos sozinha, né? Acordando de madrugada, indo pro pronto-socorro. Então, não, ele só paga as contas, né? Cadê o equilíbrio, como você falou, 50%? Exatamente. É verdade. Agora, então, isso dá muito pano para manga mesmo. Esse eu acho que é um dos maiores motivos de briga entre os casais, né? Porque não tem esse equilíbrio. Entre os casais, entre pai e mãe, pais e filhos, irmãos. Sócios. Eu ia falar isso agora. Sócios, mãe e filho, pai e filho. Nossa! Tudo, né? Tá. No caso, os filhos estamos impedindo o crescimento. Que lição, olha, isso mesmo. Muito bem. Também fiquei olhando, falei, deixa eu ver. Isso. E aí, uma coisa muito, 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 e de novo, muito importante, gente, de dar e receber, você também precisa descobrir ele dentro de você. Será que você cobra tanto do mundo em receber, mas será que você sabe receber? E será que quando você recebe, você se preenche dessa energia de receber? E outra coisa, o dar. O que é dar para você? Nossa, mas, poxa vida, eu limpei a casa, eu dei o meu tempo para ele. Legal, mas o que ele quer receber? E aí vem aquela coisinha bem simples, o diálogo, né? Então, como que você sabe que está dando certo essa questão do equilíbrio de dar e receber? Quando a gente também passa a conversar. Mas para isso, eu preciso ter clareza do que é dar e receber para mim. Então, por exemplo, sei lá, às vezes a pessoa fala assim, eu quero ir viajar. Aí, tá, você quer viajar para onde? Aí não tem como o outro adivinhar. Mas como que você não percebeu o que eu quero? Não percebi porque eu sou uma outra pessoa, eu penso em outras coisas, eu sinto outras coisas. Não tem bola de cristal, né? Exatamente. Então, uma dica para os casais, sócios e afins. É importante também a gente descobrir qual é o canal de comunicação
para que essa relação também venha junto desse equilíbrio de dar e receber, para que você consiga vagarosamente ir construindo isso, né? Então, assim, volto a dizer, o equilíbrio de dar e receber, de verdade, isso é humano. Eu acho que, assim, se você conseguir em algum ponto da sua vida descobrir, equilibrar isso, o resto vai ficar fácil, mas precisa começar por você. Você tem que saber, você sabe dar? Porque, por exemplo, tem gente que até gostaria de fazer mais pelos outros, mas ele não tem. E outra, eu não posso dar para o outro o que eu não tenho. Eu não tenho para dar. Verdade. Mas como assim, Melissa, eu não tenho para dar? Não sei, eu não tenho sensibilidade, eu não tenho tato, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo pessoal meu para não ter problema de pegar exemplo dos outros. Por exemplo, meu pai faleceu vai fazer 3 meses, né? E tem uma amiga minha, gente, eu não sei, assim, sabe? Eu estranhei que ela simplesmente não me ligou, ela não mandou nenhuma florzinha no WhatsApp para mim. Ela podia ter mandado só uma florzinha que eu já tinha entendido o recado. Ela simplesmente sumiu por 20 dias. Parecia que a gente era 2 estranhas. E aí eu oscilei. Eu não percebi no começo. Depois eu fui lembrando, né, sei lá, não, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Fui lembrando das pessoas que foram, que ligaram, mandaram mensagem, ficaram preocupando comigo e tal. E aí eu lembrei que ela tinha. Eu fiquei pensando, gente do céu, como assim? Tipo, 15 dias antes a gente tava tomando café e agora ela nem uma florzinha, nada. Ok. Depois eu fui pensando... Primeiro que foi uma série de questões, eu estava vivendo uma coisa, ela estava vivendo outra. E depois de uns 20 dias ela me mandou uma mensagem. Espero que você esteja elaborando a situação, não te procurei antes, porque eu achei que você precisava de tempo para elaborar. E quando eu recebi a mensagem dela, sabe o que eu percebi? Que ela não podia me dar o que ela não tem para dar, ou que ela não estava preparada para me dar. Mesmo que fosse uma florzinha no WhatsApp. Por quê? Porque Sim. luto é um assunto que não é fácil de lidar. As pessoas têm medo de falar de luto. Enquanto para mim, eu estava super disponível a receber, eu estava querendo receber tudo, inclusive. Né? Você falamos muito, né, Mel, nessa fase. Né? Porque... Pode falar. Eu acho que porque eu e a Melissa, como falei aí no começo, a gente se conhece desde 98, né? Sim. Mas teve uma fase que a gente se afastou, isso é normal da vida. Cada uma foi para um lado. E quando a gente voltou a ter esse contato, foi tão bom quanto foi no começo, né? Essa conexão, ela veio muito intensa da forma que foi lá na época da faculdade. E logo na sequência, lógico, acho que um ano depois, né, Mel? O seu pai veio falecer. Então a gente estava nesse momento de proximidade e a Mel sabe que eu não sei ficar de boca fechada, né? Que eu falo mais do que... Eu não sei como nessa live eu não tô falando muito, né? Mas eu tinha que falar, eu tinha que perguntar, eu tinha que ver se você estava bem. Então eu acho que até te mandei muito o WhatsApp. E ó, vou falar, gente, nessa fase a Melissa teve um problema no celular que ela ficou um monte de dias sem me responder. E aí eu que fiz a transferência. Eu falei assim, nossa, será que eu tô bombardeando ela? Será que eu tô incomodando ela? E aí depois ela mandou a mensagem falando, eu tive um problema no celular e eu não tava respondendo ninguém. Então esse de dar e receber os 50%, super identifiquei na amizade também. Eu já estava tendo distorções, né? Achando que eu estava incomodando demais, que você já estava incomodada com tudo aquilo. Não. E na verdade era só um problema no celular, né? Exatamente. Então, olha que bacana. Até nessa relação a gente percebe o dar e receber, né? O quanto que é importante. E o quanto a gente dá o que a gente tem. E não tem como exigir do outro mais do que isso, né, Mel? Exatamente. Pessoal, vocês estão gostando do que a Melissa está colocando aqui sobre constelação, das 3 leis do amor? Como que tá para vocês? Se vocês estão gostando, põe aí uns coraçãozinho, manda, fala sim, estou gostando, tá fazendo sentido. Se vocês querem fazer alguma pergunta sobre tudo que a Melissa está colocando aqui, pode perguntar, porque a gente vai responder também. Então, manda um joinha, manda um coraçãozinho, manda o que vocês quiserem. Vê se tá fazendo sentido, porque essas 3 leis do amor, olha os corações, que lindo! Faz muito sentido pra gente. E eu acredito, até vocês que nunca fizeram constelação ou nunca participaram, também vai fazer sentido, né, Mel? Sim, sim. E, gente, então, só pra gente retomar, eu tenho que ficar controlando o horário, porque, assim,
A Rê fala Eu tô bastante, olhando eu aqui, também. tem 15 minutos. É. Que assim, para não ser mal educada, né? Porque o Instagram, ele não vai perguntar se a gente pode desligar, ele vai simplesmente derrubar Ó, já estão depois. perguntando da próxima, Mel. Ai, você sabe que eu pensei nisso? Eu falei, acho que eu podia fazer uma vez por semana, né? A gente podia pensar nisso. E aí a gente pode ir falando de temas Sim, variados. a gente faz lá na sua página, a gente faz Pode aqui. ser, Eu acho que vai isso. ficar super legal. Muito bem. E também Né? pode, e vocês podem também mandar dúvidas, perguntas. Falar, amanhã eu acordei falando, meu, aquela moça falou aquilo, agora caiu uma ficha, tô com essa dúvida. Então, pessoal, vocês também podem tanto mandar aqui na página da Verbum, quanto lá na minha página no Instagram, que é Melissa Santana Psi, tá? Tudo junto. Pode mandar perguntas, de repente vai ajudar a gente a construir esse bate-papo aqui toda semana. E aí eu queria, então, retomar com vocês e saber se alguém tem alguma dúvida sobre as 3 leis do amor. Então, a primeira lei do amor é pertencimento. Todos pertencem ao sistema. Os abortados, os falecidos, todos. Os chatos, né? Ai, pessoa chata, tem que chamar para minha festa, vai ter que chamar porque faz parte do sistema. Né? Ai, vou ter que aguentar ele. Só um pouquinho, enfim. Ah, aquela que não para de falar, tem que chamar. Tem que chamar, né? E então, aquele primeiro, que é quietinho também tem que chamar. Mas aqui lá não abre a boca, mas tem que chamar. Que bom, ele fica lá de enfeite, tá tudo bem, né? Então, número 1, pertencimento. Todos pertencem a um sistema. Eu vim de um pai e de uma mãe. Eu não me criei sozinha. Eu resolvi me materializar na maternidade. Não, não é assim. Você veio de um pai e uma mãe. Tendo conhecido ou não, sendo falecidos ou não, você sendo criado ou sendo criado até por eles, né? A gente fala disso, mas às vezes tem muitos filhos que são criados por seus próprios pais, mas às vezes fica com aquela sensação de que não está sendo criado por eles, tá? Bom, a segunda lei do amor, hierarquia. Respeitar quem vem primeiro e quem vem depois, né? Também essa coisa os mais velhos, pai e mãe primeiro, e os filhos depois, tá? Isso é importante. Sim. Então, a hierarquia, né? Às vezes, quer ver um lance? Outra dica. Ixi, gente, é sempre dica, né? Outra coisa. Sabe aquela coisa assim? Meu Deus, eu tô cheia de coisa para fazer, não sei por onde eu começo primeiro. Começa pela hierarquia. Qual foi? Então tá, você tem uma relação de coisas para fazer. Quem chegou primeiro? O que veio primeiro foi você resolver alguma coisa da sua casa, alguma coisa do seu trabalho, alguma coisa com o seu filho? Ou, ai, Melissa, mas veio tudo junto. Tá bom, então vai por datas. Que data que eu tenho que resolver primeiro? Isso aqui eu tenho que resolver amanhã, isso aqui semana que vem, aqui no dia 15, e resolva por datas. Isso, olha que legal, hierarquia você pode trazer para várias coisas, tá bom? Não necessariamente só para as relações, mas lembra, para você também, para contribuir na sua vida. O Aníbal mandou o olho desse tamanho. Muito bem. Bom, e a terceira lei do amor, que é o equilíbrio de dar e receber, que a gente trabalha os 50% na relação. Eu atendi uma moça um tempo atrás e ela é muito engraçada. Ela disse assim, gente, aí eu cheguei lá no meu trabalho e eu falei, gente, tem os 50%, o meu 50%, 50% do outro, não sei o quê, nananã. E aí o pessoal do trabalho não entendia. O que é esse 50%? Aí, quando ela chegava, aí lá vem os 50%. Aí o pessoal começou a brincar com ela. Mas olha que interessante. Ninguém sabia o que era, mas mexeu com a cabeça de todo mundo. Vocês entenderam que louco que é isso? Sim. Então, tipo assim, como é isso? Então, é importante. E também aquela coisa dos 50% com você. Que 50% que você tem vivido para você? Né? O quanto também, às vezes, você faz algo que ficou pesado. Você nem avaliou, você nem sabe se você gostou, se você não gostou, né? Aquela coisa do, ficou ruim. Então, assim, você também precisa avaliar os seus 50% naquilo que é leve ou pesado. Se ficou pesado, não faça, né? Ou você vai estar fazendo demais, ou você está entregando algo que você não está disposta a entregar. Então, é importante. Bom, agora eu vou falar uma frase que eu aprendi com você, que faz muito sentido nisso. E tem que vir com facilidade, alegria e glória. Isso! Não é? Então, quem sabe que eu vivo falando isso, sabe que... Então, agora vai saber que eu aprendi com a Melissa. É isso Foi mesmo. a Mê que correu barras em mim, que é uma outra técnica que ela tem.
e que ela me ensinou, né? Que tudo Sim. na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Assim como foi essa live, né? E os 50% cabe muito bem aí. Sim, não é, Mel? sim, é isso mesmo. Então, sempre veja isso, né? Se não vem com facilidade, se não vem com alegria, se não vem com glória, não faça. Porque aí tem uma mentira envolvida, entendeu? Tem uma mentira envolvida. Se não tá fácil, se não tá leve, e se você não tá percebendo que isso pode trazer uma glória, vamos pensar assim, se aquilo não vai ficar leve para você, ó, beijo no ombro e tchau, fui embora. Não, tô vendo se tem perguntas. Gente, eu tô preocupada com o horário, porque eu não quero que desligue na cara de ninguém. Tem 10 minutinhos ainda. Isso, eu quero saber. Se não é leve, corre. A Dani colocou. Isso se não mesmo. é leve, corre. É bem por aí mesmo. Bem por aí, né? Então, tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória aqui com tudo isso. E uma outra... Tem mais duas frases que eu gosto de falar muito também, que é o que mais é possível e como pode melhorar, né? Então, tiver muito tumultuado... Como pode melhorar. Exato. Começou a tumultuar, você começa. Como pode melhorar? E se for uma coisa muito boa... Como pode melhorar mais a partir dessa coisa muito boa? Ainda Isso mais. Mesmo. Sempre com esse olhar. Gente, perguntas antes que acabe aqui o tempo? É importante saber dizer não. É importante aprender a dizer não. Exato. E olha que legal. Pode melhorar com mais lives. A Viviane falou. Muito bom. Isso serve para relacionamentos que vêm se arrastando. Sim, Aníbal, é verdade. Sim. Exatamente isso. E aí observar o porquê que precisa se arrastar, né? A Simone tá aqui, que legal. Acho que eu vi a Mayra também. Muito bem. Tem bastante gente lá da constelação aqui. Tem. Olha aqui uma pergunta. Então, a constelação familiar resolve a impulsividade? A Carol tá perguntando. Então, Carol, a gente precisa entender o que é essa impulsividade. Porque aí a gente também pode falar um pouco do desenvolvimento da personalidade. Aí, assim... Aí a gente precisa entender se a impulsividade é sistêmico, tipo, essa impulsividade vem repetindo de pai, de mãe, de não sei quem, a Grace entrou agora, né? De quem vem, a Jéssica pedindo mais lives, ou se é... Manda a Carol pra terapia, viu? Fala pra ela que ela tá fugindo da terapia, e fala pra ela resolver essa impulsividade lá com a psicóloga dela que ela tá fugindo, um recadinho aí. Entendi, né? que é culpa da constelação, né? Muito boa. A Bia, mas olha, eu acho que todo mundo aqui, eu, você e todo mundo que está na live tem, com certeza, pelo menos um assunto para constelar, né? E se vocês quiserem, a Melissa está à disposição, a Melissa vai ter agenda, presencial ainda não né? A gente ainda está... não dá para fazer o presencial, mas já vai dar, com certeza, já a gente vai voltar aí para o consultório, vai fazer muitas constelações. Melissa tem um projeto muito legal de constelação da energia do dinheiro, gente. Nossa, então você pode sim constelar. Uma live disso, né? A próxima, nossa, então. Ó, quem quiser constelação da energia do dinheiro, põe coraçãozinhos aí. Porque a gente pode ser a próxima. Põe um dinheiro. Isso mesmo. Porque a gente pode constelar a energia do dinheiro, sim, ainda mais nessa fase que a gente tá. Eu acho que é extremamente importante, né? Sim. E não só de dinheiro, olha os corações, acho que tá rolando, hein? Muito bem. Muito legal a constelação que a Mê faz em relação ao dinheiro mesmo, da energia do dinheiro, porque ela faz muito, muito sentido. Como às vezes o seu negócio, né, o seu dinheiro é travado por conta de hierarquia mesmo, né, Mê? Como que seu pai e sua mãe lidavam com dinheiro, aquela coisa que dinheiro não é limpo, que o dinheiro tem que ser difícil para ser ganhado, são crenças limitantes que pode ser de sistema mesmo. E a Melissa trabalha essa questão muito bem. Então, eu recomendo a Mê, para quem quiser fazer constelação, Melissa, super te recomendo, porque suas constelações estão maravilhosas, né? E segue a Melissa lá. Fala de novo sua página, Mê. É Melissa Santana Psi, tudo junto, tá? Gente, tem alguma pergunta? Alguém... Cadê o coffee break? Agora... Não pode, é 1 hora cravada no Instagram, hein? Não dá. Gente, é o seguinte... Cadê? A gente não vai fazer um brinde? Eu tenho um copo de água, certo? Eu tenho um copo de água aqui também.
Só se for, Ai, hein? só um brinde, Um brinde, tudo né? pronto. E é importante saber se as 3 leis do amor ficou tranquilo para vocês, tá? É importante deixar claro. Primeira lei do amor, pertencimento. A segunda, hierarquia. E o terceiro, o equilíbrio de dar e receber, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, fale. Se tiver alguma pergunta... Ah, agora não tem pergunta nenhuma, mas amanhã eu acordei com uma pergunta do tamanho do mundo. Procure a gente, Sim. passe lá, né, faz a pergunta, conversa, e a gente vai também aí tirando dúvidas. Porque assim, gente, constelação familiar não é algo racional, não é matemática. Ai, 2 mais 2 é 4, acabou. Constelação familiar trabalha muito com sensação, com campo energético, com percepções, com inconsciente coletivo, tá? Aqui a gente, né, tá brincando, pegando leve, a gente tá fazendo umas brincadeiras, porque é um campo que se aprofunda muito. Então, assim, se alguém estiver sentindo alguma coisa, me fale, que às vezes eu posso ter falado alguma coisa aqui que tocou na tua história, ou vou cair uma ficha, sem problemas, tá? Então, é muito importante, caso vocês tenham percebido alguma coisa assim, não ficou bom. Se não quiser colocar aqui para não ficar exposto aí na internet, porque a live vai ficar 24 horas aí no ar. Manda o direct. Isso, aí manda uma mensagem lá no particular para a gente poder ajudar, tá? E se caso o Instagram derrubar a gente antes do horário, beijo em todos, gratidão, que a gente não é mal educado, é coisa da internet, hein? Isso. Então, quero agradecer, Mel, porque falta 3 minutinhos, na verdade. Eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite. Eu acho que daqui vai surgir novas possibilidades, com certeza, com facilidade, alegria e glória. Eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muita coisa junta. Tem aí coisas que estão por vir, né, da Mel, que eu sei que a Mel está aí trabalhando muito nessa pandemia. Eu quero te agradecer muito, gratidão por todo o seu conhecimento que você trouxe aqui hoje. Foi fantástico. E, gente, vamos pensar em novas possibilidades, sim, de uma nova live, de um outro tema. Daí vocês depois deixam aí qual é a contribuição que vocês querem receber da Mê, de mim, né? Que a gente pode pensar nessas possibilidades. Muito obrigada mesmo. E daqui a pouquinho eles derrubam a gente, então não quero que acabe antes de eu te agradecer, porque foi mega importante essa contribuição hoje. Gratidão, Rei, gratidão a você. A turma toda da Verbum, né? Todos vocês têm um enorme coração. Na verdade, quando eu comecei a atender mesmo, foi com vocês, né? Acho que foi a primeira clínica que eu trabalhei, foi na Verbum. Olha, faz tempo, hein, gente, né? E eu quero muito agradecer você, a Luciene, né? Que vocês super me acolheram na época, toda a equipe Verbum, né? Confesso que eu me sinto parte. Mesmo que vocês não contem, eu tô super pertencendo. Com certeza. E gratidão a todos que participaram aqui, que colocaram que foi bom, que gostaram, que a gente contribuiu. Gratidão a vocês a todos por estar aqui. Eu acho que a gente tem que, nesse momento aqui de pandemia, nada melhor do que a gente poder oferecer alguma coisa e acalentar um pouco o coração de vocês. Gratidão para todos que estiveram, os que virão, para você que vai assistir a reprise, né? Também fique o convite para fazer perguntas, se desejar, se quiser. E quem quiser tirar um print ou já tirou e quiser marcar a gente aí no Instagram, no Stories, marca que a gente olha lá, depois a gente joga para os nossos Stories também. E quero muito, muito, muito agradecer a presença de todos. Tira print, gente. Isso. Pode tirar print, marca eu e a Melissa, pode marcar eu, Regiane, ou a Verbo, e marca a Melissa também, que a gente compartilha as fotinhos, tá bom? Exatamente. Marca as duas, aliás, não marca uma só não, marca as duas. Isso, muito bom. E façam perguntas, dê sugestões pra gente do que vocês querem que a gente converse, e aí a gente vai criando novas datas pra gente poder falar mais disso. Né? E a gente vai tirando dúvidas. Então, quero muito, muito, muito agradecer a todos. Não consegui ler todos os posts, tinha hora que tinha perguntas, mas ia muito rápido. Então, também, se por um acaso a gente ficou sem responder, sorriam. Gente, obrigada. Ótimo. Eles vão derrubar a gente, já avisou aqui que vai cair. Vai derrubar. Então, muito obrigada. Beijo a todos. Gratidão para você da reprise também. Beijo, tchau, gente. Dê sugestão. Tchau, né? gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês também. Tchau, Mel. Obrigada. Tchau, Regi. Obrigada. Gratidão, viu, por todos. Tchau, gente. Tchau.
Beijo,